Salut mes élèves, aujourd'hui on va étudier un autre temps verbal très important, le conditionnel présent. On y va? Na aula de hoje vamos estudar esse tempo verbal que é bem usado na língua francesa. Na parte do turismo a gente usa muito, quem vai na França para visitar a França, por exemplo, tá? Muito usado, é muito importante. Mas para quem também já está morando e trabalha, estuda, porque são situações muito específicas que nós usamos esse tempo verbal. Veremos três casos hoje, tá? Três casos hoje. O método de conjugação é bem interessante porque ele é similar a outros tempos verbais. Vou mostrar para vocês ao longo do vídeo. Então, pessoal, um conselho que eu dou para vocês. Assista esse vídeo até o fim, porque no finalzinho também eu vou mostrar a diferença de dois verbos para vocês que na tradução, por exemplo, no condicional, seria basicamente a mesma coisa, porém são verbos distintos, são diferentes, tá? E se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte, dá aquela força pra gente. Vamos lá, vamos começar com as três situações que podemos usar o condicional presente. Il sert pour exprimer une demande polie, ou seja, expressar um pedido mais educado. Se eu chego num café na França, pessoal, eu não vou chegar pedindo para o garçom dessa forma. Je veux un café, s'il te plaît. Je veux un café, s'il te plaît. Não. Eu vou dizer je voudrais un café, s'il vous plaît. É um contexto formal ali. Então, tem que usar a forma mais formal. Vou usar o vous. E aqui eu vou conjugar o verbo vouloir, que é o verbo querer, no condicional presente. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Bom? Então, é esse tempo verbal que nós vamos usar nesse tipo de situação. Vou pedir uma informação na rua. Eu não vou usar tu peux m'aider, s'il te plaît? Tipo, usando aqui o tu ainda por cima. Não. Eu vou usar, por exemplo, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Ou seja, você poderia me ajudar, por favor? Esse pourriez-vous, pourriez, que é o verbo pouvoir, conjugado no condicional presente. Então, é uma das formas de usar esse tempo verbal. Vamos para o segundo método. Exprimer des souhaits, ou seja, expressar desejos. Se eu falo assim, por exemplo, cette année, ma mère aimerait partir en voyage. Ou seja, esse ano minha mãe gostaria de viajar. Essa que é a ideia dessa frase. Aimerait, expressando um desejo. Ma mère aimerait partir en voyage. Uma outra situação. Podemos usar também o condicional presente para, nesse caso aqui, para esse caso. Donner des conseils, ou seja, dar conselhos. Eu tenho um sobrinho pequenininho e eu falo com ele assim, tu devrais étudier plus cette année. Ou seja, você deveria estudar mais esse ano. Tu devrais étudier plus cette année. Então, essas três situações são as principais usadas na língua francesa para expressar o condicional presente. Então, beleza. Felipe, mas como que a gente conjuga? Vamos entrar para a parte aqui que alguns alunos às vezes não gostam muito, mas é importante, gente. Aprender conjugação é importante. Não adianta a gente falar de forma errada. Tem que aprender conjugação. Estude conjugações de verbos na língua francesa. Só que eu vou falar para você o seguinte. O condicional presente, eu posso afirmar o seguinte, que ele é a junção de um método de conjugação com as terminações de um outro método, de um outro tempo verbal. Recapitulando. Condicional presente, eu vou usar um método de conjugação de um tempo verbal com as terminações de um outro tempo verbal. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, eu acabei me embolando aqui. Mas é isso. Mas eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona. Veja bem, mas Felipe, qual o método que eu vou usar?
eu vou usar o método do futuro simples, que é o futur simple. Então, quem não viu a aula do futuro simples, estou deixando um card aqui e o link na descrição, tá? Voltem lá, assistam, vocês vão comparar as conjugações, tanto do futuro simples quanto do condicional que vocês vão aprender hoje. Então, o método usado vai ser do futuro simples. E as terminações, Felipe, serão também do futuro simples? Não. As terminações eu vou pegar do imperfeito. Então, um outro tempo verbal. Também, quem não assistiu a aula do imperfeito, volta lá. Estou deixando o card e o link na descrição. Então, eu vou unir esses dois. O método de um com a terminação do outro e vai virar o subjuntivo condicional presente. Então, vamos pegar um exemplo aqui do verbo aimer. Aimer. Como é que eu vou fazer? Bom, para a maioria dos verbos, gente, do futuro simples, o que a gente faz quando a gente está lá no futuro simples? Eu pego os verbos no infinitivo e adiciono as terminações. Aqui no condicional, vou fazer a mesma coisa. Então, aimer é um dos verbos que eu posso pegar no infinitivo e adicionar as terminações. O primeiro método do futuro simples é esse, pessoal. Pour la plupart des verbes, on prend le verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons. Ou seja, a gente pega o verbo no infinitivo e eu vou adicionar as terminações agora. Então, só que agora as terminações vão ser do imperfeito. Então, veja bem, o aimer, como é que vai ficar? J'aimerais. O infinitivo mais a terminação do imperfeito. Tu aimerais. Il aimerait. Nous aimerions. Vous aimeriez. Ils aimeraient. Lembrar aqui que as três primeiras pessoas do singular e a terceira do plural têm o mesmo som. O verbo tem o mesmo som. É isso. Peguei o método de um com a terminação do outro. Felipe, mas você falou o seguinte, que a maioria dos verbos a gente faz assim, eu pego o infinitivo e adiciono as terminações. Perfeito. Não são todos? Não. Vamos para o segundo método, que é aplicado tanto aqui quanto lá no futuro simples. Quand le verbe se termine par E à l'infinitif, on va éliminer le E et on va ajouter les terminaisons. Então, quando o verbo no infinitivo terminar com E, com a letrinha E, por exemplo, prendre, mettre, connaître, perdre, attendre, eu vou eliminar esse Ezinho e vou adicionar as terminações. Vamos pegar o verbo prendre como exemplo. Je prendrais, tu prendrais, il prendrait, nous prendrions, vous prendriez, il prendrait. E um terceiro método aqui, que na verdade não é bem um método, pessoal, mas são verbos que assim vão sofrer uma modificação radical. Então, eles são extremamente irregulares no futuro simples e no condicional presente aqui. Porque aqui eu estou comparando os dois, né? Que os dois métodos aqui são usados nesses dois tempos verbais. É o mesmo método. Então, por exemplo, lá no futuro simples, quando a gente estudou, o verbo être, avoir, aller, pouvoir, vouloir e outros também sofreu modificação. Aqui também vai ser a mesma coisa. Porém, a estrutura desses verbos no futuro simples serão as mesmas aqui. As mesmas. Eu vou retirar a terminação do futuro simples e colocar do imperfeito para virar o condicional. Lá no futuro simples, só fazendo uma pequena comparação, vamos pegar o vouloir, que ele é muito usado no condicional. Como é que fica no futuro simples? Futuro simples fica assim, ó. Je voudrais, tu voudras, il voudra. Nous voudrons, vous voudrez, ils voudront. Eu vou pegar essa estrutura, eu vou até o desenho aqui, ó. Vou eliminar as terminações futuro simples agora, vou agora só adicionar do imperfeito para construir o condicional. Ficando assim. Olha como que fica o condicional. Je voudrais, tu voudrais, il voudrait. Nous voudrions, vous voudriez, il voudrait. Então, é a mesma coisa, pessoal. Aí o verbo avoir é a mesma coisa. O verbo être é a mesma coisa. Então, tente fazer essa analogia. Eu acho que assim pode facilitar um pouquinho para vocês, tá?
pensar dessa forma. Se vocês estão sabendo bem o futuro simples, vai ter muita facilidade aqui no condicional. Os métodos, conjugação e por aí vai. Eu disse para vocês de dois verbos que às vezes costumam causar um pouquinho de confusão para os alunos, que é o verbo aimer e o verbo vouloir no condicional. Porque geralmente eu falo assim, se eu estou num café, numa padaria, num restaurante, eu vou pedir um objeto, um produto, alguma coisa, geralmente usamos o vouloir para isso. Mas o vouloir, nesse caso aqui no condicional, vai dar uma tradução de querer, eu gostaria, tipo, eu gostaria, na verdade, né? Eu gostaria. Mas o verbo gostar, amar, é o aimer. Mas usamos o verbo vouloir. Então, se eu chego na padaria, eu vou falar para o padeiro, je voudrais 4 pains au chocolat. Por exemplo, ou seja, eu gostaria de 4 pães de chocolate, por exemplo. 4 pains au chocolat. Agora, se eu estou querendo expressar, por exemplo, eu gostaria de viajar, eu gostaria de ver meus amigos, eu gostaria de ter um pouco mais de dinheiro, eu gostaria de descansar um pouco mais. Geralmente são desejos assim, não são coisas que eu estou palpando, por exemplo. É uma ideia que vocês podem pensar. Não são objetos, por exemplo. Então, eu vou usar geralmente o verbo aimer. J'aimerais partir en voyage. J'aimerais retrouver mes amis en Europe. Então, eu gostaria de encontrar os meus amigos da Europa. Então, essa é um pouquinho da distinção entre o verbo aimer e vouloir aqui no condicional. Pessoal, agora colocar em prática, tá? Coloque em prática, é um dever verbal bem usado nesse sentido de pedidos, tá? No contexto mais formal, é claro. Bonnes études, merci beaucoup, au revoir.